Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que traz hoje para o programa um debate que está em andamento em Florianópolis, lá no Costão Santinho, que é o 5º Encontro Nacional dos Magistrados, dos Juízes Estaduais. E nós temos aí o nosso judiciário brasileiro atolado de processos. Temos a cultura da judicialização. Até daqui a pouco a gente vai falar sobre decisões extrajudiciais e sobre conciliação, arbitragem e tal. Eu acho que já tem a ver com isso que eu vou trazer agora. Nós temos aí, como os principais réus na justiça brasileira, o Estado brasileiro, poder público, a telefonia e o sistema financeiro. Dá para melhorar? Dá para resolver? Tem que tudo ser resolvido no judiciário? Esta é uma cultura do brasileiro. Dados do Conselho Nacional de Justiça nos revelam que em 2011, 2012 está acabando de ser mapeado, foi agora essa semana, ainda não houve tempo de uma análise maior, mas em 2011, 15 mil juízes produziram no Brasil 22 milhões de sentenças. Entretanto, recebemos 29 milhões de processos novos. Bem, dentro desse contexto, efetivamente quem responde por cerca de 85% das ações são os governos, nos 3 níveis, as empresas prestadoras de serviços públicos, os bancos, e dentro desse universo, cerca de 51% dos processos envolvem a Previdência Social. O que nós precisamos para começar a melhorar isso? Nós precisamos, primeiro, que as agências reguladoras do Poder Executivo funcionem. O que acontece? O cidadão vai lá, faz a reclamação, não tem solução e ele vai para o juizado. Tá? Isso congestiona a justiça. Hoje, o cidadão, para conseguir um remédio, para conseguir uma internação, para não morrer na fila do hospital, na porta do hospital, ele se vê obrigado a procurar a justiça, para, de posse de uma liminar, tentar ser internado. E ainda assim, os hospitais não existem. Tá? E muita gente não sabe, mas eu acho que é até interessante essa informação. O Poder Judiciário funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então pode ser de madrugada, sábado, domingo ou feriado, sempre existirá um juiz de plantão. E hoje nós temos um perfil interessante. Há 10, 15 anos atrás, o plantão judiciário se limitava a pedidos de liberdade, de prisões em flagrante ou pedidos de prisão preventiva. Hoje, o que representa o maior movimento no plantão judiciário são os pedidos de liminares para internação e remédio. Então, isso demonstra o quê? Que o sistema de fiscalização governamental está falido. Aí nós estamos chegando ao ponto de colocar juizado especial em aeroporto, em estádio de futebol, agora vem aí o juizado para a Copa, e o quadro da magistratura não cresce. Então, cresce o número de processos, avoluma-se o serviço, a nossa infraestrutura continua a mesma, e nós estamos deslocando serventuários, deslocando juízes para aeroporto, para estádio de futebol, e não sei até quando nós vamos conseguir suportar essa demanda, porque hoje já é impossível. Pois é, isso que o senhor falou das agências que não funcionam, e em regra não funcionam mesmo, né? Hoje eu estava acompanhando uma notícia que eu achei muito interessante, né? Nós temos no Brasil, a comparação com a Itália, serviço de telefonia. A Itália, que deve ser 15 vezes menor do que o Brasil, a área territorial do Brasil deve ser o quê? 15, 20 vezes maior do que a Itália. Nós temos aqui 50 mil antenas de telefone celular. E a Itália tem 60 ou 70 mil. Quer dizer, aí você vê a diferença. Aqui você tem área negra de telefonia celular, né? E aí o seguinte, quantas vezes isso aconteceu com todos nós, você está circulando e cai a ligação e tal. É um desserviço, né? É um desserviço, né? Agora mesmo vindo para cá, por 2 ou 3 vezes, caiu ali. Cai a ligação. E parece que as agências estão mais em defesa das empresas do que dos clientes. Mas isso se deve também às indicações políticas das agências, né? Exatamente. A falta de pessoal com qualificação técnica, porque a nomeação é estritamente política. Claro. A falta de cultura também desse uso das agências, elas parece que não sabem qual é o papel usado. Sim. Elas funcionam, espera acontecer o problema para depois agir sobre essa questão desse excesso de litígios
O doutor Roberto Bacelar, que está aqui presente, o diretor da Escola Nacional de Magistratura, é uma das maiores autoridades no Brasil sobre os meios alternativos de solução desses conflitos. Opa. Ele ministra aulas no Brasil todo e até no exterior sobre esse assunto, tem obras publicadas. Então, sem dúvida nenhuma, é um problema seríssimo para o Poder Judiciário, um problema que o doutor Roberto Bacelar tem enfrentado através da escola, tem enfrentado contribuindo em cursos oferecidos à magistratura nacional, vários cursos em todos os estados da federação e também fora da magistratura, tentando levar essa cultura da pacificação para dentro da universidade e para as escolas públicas e particulares. Hoje... Tem uma campanha, inclusive, né? Uma campanha. Eu acho que fica melhor ele mesmo falar sobre a campanha, porque é uma criação dele, ele que desenvolveu, mas é um trabalho maravilhoso. Não, nesse sentido, eu gostaria que o senhor falasse... Eu lembrei, quando você falou da importância da mediação, da arbitragem, até porque foi a última obra que eu publiquei sobre esse tema, mediação e arbitragem. E eu faço alguma abordagem exatamente nesse ponto, porque o que acontece hoje no Brasil é que esse estoque de processos, né, nos dados de 2012, né, o Isbano lembrou os dados de 2011. Nos dados de 2012, nós temos um estoque de 92 milhões de processos, dos quais 40% desses 92 milhões representam ações do Estado, executivos fiscais, aquelas questões previdenciárias. Então, é um volume muito grande. E isso... não dá para imaginar ser possível que cada vez que cresça a demanda, nós aumentemos a estrutura do Estado juiz. Ou seja, maior número de juízes, maior número de servidores. Nós temos que inovar e achar outras alternativas. E aí me parece fundamental que as agências reguladoras já têm o papel de resolver os conflitos internos, né? Quando o Sérgio falou, eu lembrava que nesse último livro que eu escrevo, eu falo muito sobre isso, porque essas questões de telefonia, de saúde, principalmente, é fundamental que as agências reguladoras atuem efetivamente. E nos executivos fiscais, que assoberbam o Poder Judiciário, o próprio Estado ter condições administrativas de solucionar esses conflitos. Se você levar tudo para o Poder Judiciário, veja as questões bancárias, todo contrato bancário eu assino e depois eu vou reclamar. E onde é que está o Banco Central para regular a atuação disso? Ou seja, será que todos os contratos nós devemos ter que revisar os contratos como se a pessoa precisasse ser tutelada o tempo todo? Claro. Né? Então, realmente é uma questão fundamental. Acesso à justiça, na nova concepção, acesso à resolução adequada do conflito, dentro ou fora do Poder Judiciário. De preferência, fora do Poder Judiciário, nas agências reguladoras, administrativamente perante o Estado, nos ofícios de registro, nos tabelionatos, como já tem sido feito nessas questões mais simples de separação consensual, que são avanços que a gente vê de resolução extrajudicial. E, além disso, né, resolvendo isso, a própria arbitragem. Em muitos conflitos, não há necessidade de se socorrer do Poder Judiciário. Agora, o Poder Judiciário vai estar sempre à disposição. Se houver abuso de direito, lesão ou ameaça de lesão a direito, aí sim o Poder Judiciário vem e age de maneira efetiva. Significa dizer que ele é inafastável, está à disposição da população, mas não para resolver todos os conflitos, para resolver os conflitos que ele seja mais adequado a resolver. Então, deixa eu entender o seguinte aqui, ó. Os advogados costumam dizer assim, ó, não tem justiça sem advogado, não se faz justiça sem advogado. A OAB tem até o adesivo deles lá, né, o slogan deles, não se faz justiça sem advogado. Tá. Como é que funciona na mediação, por exemplo? Se você tem um mediador devidamente capacitado e as partes vão lá. Perfeito. As partes podem ou não podem ir com o advogado, correto? Pode. É uma faculdade. Só a obrigatoriedade disso é que é um pouquinho contestável, porque as partes podem fazer um acordo na sala da casa dela, na cozinha da sala dela. Sim. Pode fazer na mercearia, elas sentam e resolvem os conflitos. É difícil você convencer alguém de que para você fazer um acordo que você pode fazer na sua casa, na escola, na cozinha da sua casa, você tem que ter advogado para comparecer em outro lugar. Agora, o que não se pode é impedir que a pessoa, querendo, tenha o seu advogado. Tá, mas aí tendo um com advogado e outro sem advogado, não torna o outro hipossuficiente na história? Não fica... Um desequilíbrio. Não se quebra a isonomia? O juizado especial criou uma regra que me parece interessante. Se uma das partes comparecer assistida por advogado, nos casos que a assistência é facultativa, ou seja, causa de até 20 salários mínimos. Sim. Se uma das partes comparecer assistida, a outra parte, se quiser, terá assistência judiciária. E aí sim, vem as defensorias públicas, vem as universidades com os seus serviços de assistência judiciária,
a Defensoria Pública aqui no estado de Santa Catarina, agora que está sendo melhor implementada, as universidades aqui faziam isso, mas de qualquer maneira são formas de você tentar equilibrar isso, né? Esse conjunto de forças. E outra coisa, a mediação, por exemplo, ela é sempre facultativa. Se eu perceber que naquele momento eu não estou confortável, porque a outra parte está em superioridade de forças, eu não sou obrigado a permanecer na mediação. Então eu saio da mediação. Então, na mediação, não havendo acordo, não tem nada decidido, imagina, é isso, né? Nada, não precisa ao nem consignar ao nada. contrário da arbitragem. Isso. Na arbitragem, precisa haver... A arbitragem ela é consensual na origem, ou seja, tem que haver um consenso sobre a opção pela arbitragem. Enquanto o juiz, nós como juízes que aqui estamos, nós retiramos o nosso poder da submissão da vontade da lei. A lei nos põe, depois de um concurso público, para julgar todos os casos que nos forem apresentados. Sim. Bom, o árbitro retira o poder da submissão da vontade das partes. O árbitro só é árbitro desde que haja um consenso. Depois que houver o consenso em relação a esse árbitro, normalmente tem se estabelecido a arbitragem com 3 árbitros, né? Um árbitro, 2 árbitros, 3 árbitros. Os 3 elegem quem vai presidir o tribunal arbitral. Então, pode um ser indicado por uma parte, outro ser indicado pela outra parte, e pode ter o árbitro de uma câmara arbitral, por exemplo. São várias formas, né, de aplicação da arbitragem. Mas aí, uma vez implementada a arbitragem, ela é obrigatória. Sim. Não posso. Eu renuncio ao Poder Judiciário. Claro, perfeito. Porque senão depois eu vou querer, decido na arbitragem, se perder na arbitragem, vou para o Poder Judiciário. Isso não é possível. Sim. O juiz só vai intervir numa arbitragem se houver algum abuso, se houver um desrespeito a algumas normas de ordem pública, e aí sim o juiz vai intervir. A cultura da mediação e da arbitragem no Brasil vem aumentando? Muito, muito, muito. O que acontece no Brasil é que ainda há aquela ideia de querer levar tudo para o Poder Judiciário. Claro. Até, Igor, tem uma coisa interessante que eu era juiz numa cidadezinha chamada Catanduvas, lá onde tem aquele presídio federal. Sim. E juiz lá, e um dia eu estava no fórum, que ficava em cima, e escutava uma mulher falando, quero falar com o juiz. E eu escutava aquele grito, quero falar com o juiz. E eu rapidamente, achando que era uma coisa muito urgente, corri, desci quando eu vi a mulher puxando um menininho assim pelo cangote, mas um menino de uns 8 anos, mais ou menos. Aí, falei, senhora, o que está acontecendo? Quero falar com o juiz. Eu falei, eu sou o juiz, o que está acontecendo? Ela me olhou e disse assim, o senhor é o juiz? Eu falei, sou. Toma o moleque, eu não dou conta dele. Era o filho dela. Ela achava que era fácil resolver o problema levando para o juiz. Essa cultura de levar tudo para o Poder Judiciário, que me parece esteja mudando com essa ideia de mediação, conciliação, a ampliação do conceito de conciliação e da arbitragem. Mas ela tem aumentado a possibilidade de, a gente chama, empoderar as pessoas. Na verdade, não é nem empoderar, devolver para as pessoas o poder que elas sempre tiveram de resolver os seus conflitos. Porque em determinado momento da história, chegaram à conclusão de que as pessoas não tinham mais vontade, precisavam ser tuteladas. E o juiz, substituindo a vontade das pessoas, diria quem tem direito. E na verdade não deve ser assim. A exceção deve ser a procura do Poder Judiciário. A regra deve ser que as pessoas vivam em paz, as suas convivências sejam pacificadas por meio de um diálogo, de uma conversa. Claro. Bom, eu peço a gentileza, eu preciso chamar um intervalo comercial e daqui a pouco vou propor o seguinte debate, para a gente discutir a magistratura. Qual é a imagem que o brasileiro tem da magistratura, do Poder Judiciário? Até já.